Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Pois bem, vamos nesse momento orar. É momento de oração. Quero orar em favor de todos aqueles que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube. Onde houver alguém que tenha solicitado oração, quero nesse momento orar. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço pela vida de todos aqueles que me solicitaram oração. Está escrito na Sua palavra que o Senhor procurou em toda a cidade alguém que se colocasse na brecha. Está escrito na Sua palavra. Procurei pelo menos um homem para que se colocasse na brecha, porém não encontrei nenhum homem para que se colocasse na brecha. Mas, ao contrário, lá do tempo de Ezequiel, porque a tua palavra diz em Ezequiel que o Senhor procurou pelo menos um homem para que se colocasse na brecha e o Senhor não encontrou. Mas ao contrário, meu Deus, ao contrário de lá, de Jerusalém, no período de Ezequiel, ao contrário do tempo de Ezequiel, aqui nesta nação, nesse instante, há alguém se colocando na brecha. Eu me coloco nesse momento, meu Deus, na brecha. Me coloco na brecha em favor de todos aqueles que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube. Onde houver, meu Deus, um pedido de oração, um pedido de socorro, eu te peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha dispensar os teus anjos, que o Senhor venha enviar os espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que haverão de herdar a salvação. E os teus anjos, que são poderosos em batalha espiritual, que os teus anjos sejam enviados nesse instante, com espadas flamejantes, com espadas desembanhadas, para pelejar, para guerrear em favor de todos aqueles que solicitaram oração. As pessoas que se encontram, meu Pai, enfermas, doentes, acamadas, em um leito, pessoas que dependem, por exemplo, de um aparelho para se manterem vivas, pessoas, meu Pai, que se encontram sofrendo uma enfermidade que o médico disse que não tem cura. Pessoas que sofrem, meu Pai, com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio. Pessoas, meu Pai, que sofrem nesse tempo, sofrem, meu Pai, com essa crise financeira. Pessoas que sofrem, meu Deus, com o desemprego. Pessoas que estão, meu Pai, desesperadas, sem saber como vai ser o seu amanhã. Estão preocupadas com o seu amanhã, porque não tem tido recursos, não tem tido recursos para levar
levar para sua casa, para sua família, o sustento. Pessoas, meu Pai, que estão vivendo em um ambiente de discórdia, de briga, de desunião. Pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, sim, sofrendo, meu Pai. Sofrendo com o esfriamento. Sim, tem pessoas que se encontram frias, apáticas, não conseguem orar, não conseguem buscar a tua face, não conseguem buscar mais a tua presença como antes. Meu Deus, eu quero nesse momento determinar, meu Pai, determinar nessa hora que toda força maligna, que toda força das trevas venham ser expulsas. Sim, meu Pai, que as forças das trevas venham ser expulsas, venham ser, meu Pai, banidas da vida daqueles que solicitaram oração nessa hora, meu Pai. Estende a tua mão poderosa nesse instante, meu Pai, e faz o sobrenatural acontecer. Está escrito na sua palavra que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, meu Pai, salva agora com mão poderosa, resgata aquele que se encontra nas drogas, aquele que se encontra na prostituição, na bebedice. Livra agora, meu Pai, nesse momento, aqueles que precisam do teu socorro, da tua ajuda. Faz, meu Pai, nesse momento, essa oração, essa súplica, esse clamor ter resposta e faça com que haja inúmeros testemunhos que venham bendizer e glorificar o teu santo nome. Importa que o Senhor seja glorificado através dos testemunhos de fé, de milagre, de bênção, de vitória. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade nessa hora, que todos os demônios do inferno, que todos os espíritos malignos que receberam ordens do diabo, de Satanás, para matar, para roubar, para destruir, para fazer com que haja, meu Pai, tragédias. Quantas são as famílias, meu Deus? Quantas são as famílias que passam por situação de briga, de discórdia, de desentendimento? Quantos são os casais, meu Pai, que estão se separando, que estão, meu Deus, sofrendo ataque do mal? Quantos são as famílias que estão recebendo ataque do mal? Livra agora, meu Pai, livra nesse instante, livra nessa hora a todos aqueles que solicitaram oração, a todos aqueles que se encontram com enfermidades, que haja perfeita saúde. Toca na carne, toca no sangue, toca nos ossos, toca, meu Deus, xarabá, sorere, cantala, mas toca, meu Pai, no pulmão, nas artérias, sim, problema na garganta, nos olhos, nos ouvidos, nas articulações, onde houver uma enfermidade, que o teu fogo consumidor, fogo que queima espíritos malignos, que queima maldição hereditária, que queima, sim, meu Deus, xarabá, sorele, canta lá mais, que queima todo mal, que o teu fogo poderoso venha queimar nesse momento todos os espíritos maus, todos os espíritos malignos, que o mal seja banido, que o mal seja expulso, seja expelido, e que no lugar, meu Pai, da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, que haja a tua paz, que haja a tua paz, que haja a tua alegria, que haja a tua presença constante e permanente na vida, meu Pai, de todos que solicitaram oração. Que no lugar de pobreza, de miséria, de amarração, que haja, meu Pai, a tua prosperidade, a tua bênção. Que no lugar de briga e contenda, que haja, meu Pai, unidade, cumplicidade, amizade, companheirismo.
Abençoa, meu Deus, os casais, os solteiros. Deixa, meu Pai, os solteiros, os que esperam e aguardam no Senhor, venham se relacionar com pessoas, meu Deus, que venham mais à frente fazê-las infelizes. Mas faz, meu Deus, faz, meu Pai, faz os teus filhos encontrarem a pessoa certa, alguém que seja cheio do teu Espírito, cheio da tua presença. Então, meu Deus, eu peço nesse instante, abençoa a vida profissional, financeira, a saúde, a vida emocional, a vida familiar, a vida amorosa e a principal de todas, que é a vida espiritual. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, na vida daqueles que se encontram fracos. Aliás, se encontravam fracos. Pois eu creio que o Senhor já está removendo, o Senhor já está arrancando, meu Deus, da vida dos teus filhos, toda a frieza, todo desânimo. O Senhor diz na sua palavra, diga ao fraco que eu sou forte. Então fortaleça nessa hora, reverte de poder, de autoridade nessa hora, meu Pai, os teus filhos. Faz o teu nome ser glorificado nessa hora, na vida de todos aqueles que solicitaram oração. Peço nesse momento, meu Pai, pelo nosso país, pelo Brasil, que o Senhor venha, nesse momento, meu Deus, abençoar todas as autoridades, presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados, todas as autoridades, meu Deus, todas as autoridades, exército, marinha, aeronáutica. O Senhor venha abençoar essa nação. Está escrito na sua palavra que nós devemos orar pelas autoridades. As autoridades, elas são constituídas pelo Senhor. Então, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre essa nação. Que a palavra da qual diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que esta palavra de fato seja literal, seja algo literal a respeito desta nação. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha guardar essa nação, abençoar essa nação, que haja tempo de prosperidade, que haja tempo de paz para essa nação. Assim, meu Deus, nós te pedimos e desde já te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos. Quero te pedir nesse momento pelos semeadores do Deus vivo. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que têm contribuído com esse ministério, pessoas que o Senhor tem, meu Pai, levantado para serem mantenedoras, para serem patrocinadoras da tua obra por meio desse ministério. Peço, meu Pai, multiplica a semente de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100. Peço que nesse momento o Senhor abençoe a todos os semeadores. Os teus filhos venham ser cabeça ao invés de cauda. Tenham muito para emprestar e não venham pegar emprestado. Os teus filhos sejam, meu Pai, pessoas bem-sucedidas, que estejam sempre por cima e jamais por baixo. Que venham, meu Pai, ser vitoriosos em todas as áreas, em tudo, não só na vida profissional, financeira, mas em todas as áreas. Então abençoe, meu Deus, de maneira poderosa, de maneira abundante, a vida dos semeadores. Assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos e já creio na resposta dessa oração, deste clamor, no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a ti, Senhor. Ligado na terra, ligado nos céus. Para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que acompanhou, participou do clamor, do momento de oração, com toda a sua fé declare amém, assim seja. Eu tomo posse, eu recebo. Glória a Deus. A todos que solicitaram oração, meu Pai, que haja testemunhos. Testemunhos. Meu Filho Jesus Cristo, ele disse,
ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, como também em Samaria até os confins da terra. Então, que haja testemunhos que venham alcançar os povos, as nações, venham chegar até os confins da terra, para que assim o teu nome venha a ser glorificado, para que assim o teu nome venha a ser exaltado diante de todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento, antes de estar encerrando, eu quero deixar aqui uma palavra. O Senhor falou comigo aqui uma palavra. Eu quero ler essa palavra aqui. Glória a Deus. Quero ler aqui a palavra. É o Evangelho, tá bom? O Evangelho. Quero ler aqui o Evangelho. Eu quero ler o episódio onde Jesus Cristo estava ali sendo crucificado. Tá bom? Quero ler aqui a passagem que fala quando Jesus Cristo ele estava sendo crucificado. E o povo estava olhando. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas? Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. De igual modo também, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então, um dos malfeitores que estava ali pendurado, blasfemava dele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E nós também. Então veja, Jesus Cristo estava sendo ali crucificado e começaram a escarnecer de Jesus. Quando eu li essa palavra, na mesma hora o Espírito de Deus falou comigo a respeito daquela palavra que Jesus Cristo ele falou para os seus discípulos. Jesus Cristo ele chegou para os seus discípulos e disse assim: não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se chamaram a mim de Beelzebu, também chamarão a vós. Se chamaram o pai de família de Beelzebu, quanto mais os domésticos da fé. Então, Jesus Cristo ele foi perseguido. Jesus Cristo foi caluniado. E no final de tudo ele foi crucificado. E Jesus Cristo, antes de ser crucificado, a palavra nos fala que ele estava no Getsemane. E ele orou a Deus, dizendo para o Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, passe de mim este cálice. Não permita que eu beba este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E aí a gente conhece a história, né? O pai não passou o cálice. O pai fez com que o filho bebesse do quê? Bebesse do cálice. Ou seja, Jesus ele teve que ir até o fim para poder cumprir a missão que foi dada pelo Pai. E quando eu li essa passagem aqui, quando eu li essa palavra aqui, o Senhor ele falou comigo a respeito de missão.
O Senhor, ele dá para cada um uma missão. Aliás, para todos que são de Deus, para todos que são do Senhor, a missão é uma só: servir. Servir ao Senhor. Buscar fazer a vontade do Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele dizia: as palavras que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. Tudo que eu faço, faço conforme aquilo que vejo o Pai fazer. Então, todo filho de Deus, toda pessoa que é de Deus, ela não deve buscar fazer a sua vontade, mas ela deve buscar fazer a vontade do seu Pai. E fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, é simplesmente viver em missão. A nossa missão, a minha missão, a tua missão, a nossa missão é fazer a vontade de Deus. E Jesus ali estava cumprindo a vontade de Deus. Doeu, lhe causou muita dor? Sim, doeu, lhe causou muita dor. Ele sofreu, até porque não foi uma morte de cruz comum, não foi uma morte comum, não foi uma morte qualquer, foi uma morte da qual ele levou sobre si todos os pecados de todos os seres humanos, de todas as pessoas, de todas as épocas. E interessante que fala aqui, e o povo estava olhando, e os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça. Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Jesus estava na cruz. Estava na cruz. E aí diz, estavam blasfemando dele, maneando a cabeça. E aí disseram para ele: se és filho de Deus, desça da cruz. E o que significa a cruz? A cruz significa missão. Cruz é símbolo de missão. Cruz é símbolo de renúncia. Estavam dizendo para Jesus: se és filho de Deus, desça da cruz. Em outras palavras, se você é filho de Deus, abandone a tua missão. Abandone a tua missão. Desça da cruz. Se tu és o filho de Deus, desça da cruz. Os que são do mal, os que são do maligno, sempre vão procurar te convencer de você abandonar a tua missão. Sempre haverá aqueles que estarão sendo usados pelo mal para você abandonar a sua missão. A missão que foi dada para você de Deus, a missão que Deus deu para você. Então, sempre haverá pessoas usadas pelo mal para que você desista da missão que Deus te deu. Interessante que isso me fez lembrar, O apóstolo Paulo, ele fala que uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos, outros para mestres. O Senhor, ele chama cada um para uma missão. Eu sei qual é a minha missão. É claro que a missão minha e a missão tua, a missão de todos nós, de maneira resumida, é servir ao Senhor, é buscar agradar a Deus, como o próprio Deus disse, a respeito de Jesus, quando Jesus tinha acabado de se batizar nas águas. Logo após ele ter sido batizado nas águas por João Batista, diz o Evangelho que Deus, dos altos céus, pôde se ouvir uma voz, o povo todo pôde ouvir uma voz que disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu muito me comprazo. Então Deus ele espera que você continue o agradando. Deus espera que você continue
na missão. Na missão. Não importa se estão, olha lá, se declarou filho de Deus, se declarou filha de Deus, olha só o que ela está passando, olha só o que ele está passando. Jesus, ele sofreu. Talvez você esteja sofrendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo, ele sofreu, ele padeceu, mas ele também foi o que pelo Pai? O que o Pai fez com ele? O Pai o glorificou. A palavra diz: se com ele padecemos, com ele seremos glorificados. Então, se você está passando por uma situação onde você está quase sucumbindo, você está quase entregando os pontos, Deus manda te dizer: não entrega os pontos não. Não dê ouvidos à voz dos filhos do diabo, não. Não dê bola, não dê atenção para os filhos do diabo, não. Os filhos das trevas, não. Porque os filhos das trevas, eles fazem isso. Ó. Eles blasfemam, né? Eles ficam maniando a cabeça. Olha lá, é filho de Deus, ó. Olha lá. É filha de Deus e olha só o que ele está passando, olha só o que ela está passando. Os filhos do diabo fazem isso, os filhos das trevas. Se és filho de Deus, desce da cruz, desce da cruz. O inimigo está usando pessoas, né? Para querer fazer você se afastar dos caminhos do Senhor, né? Para que você largue mão do arado, para que você largue mão da missão. Se és filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, diziam uns para os outros, zombando. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Ué, não era você que ajudou fulano, que ajudou fulana? Não é você que ajudou cicrano, ciclana? Agora olha só, cadê que tem alguém aí para te ajudar? Cadê? Salvou os outros e não pode se salvar-se a si mesmo. Agora você está tentando sair dessa situação e cadê que tem alguém para te estender a mão? Cadê que tem alguém para te ajudar? Cadê que não tenha ninguém para te ajudar? Deus, ele te ajuda. Deus, ele te ampara. Deus, ele te socorre. Porque quem honrou o Senhor Jesus, quem o glorificou depois, foi o Pai. Foi o Pai. Aí você vê, né, o que Jesus Cristo ele passou, né? Olha só o que disseram para Jesus: salvou os outros e não pode se salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz. Você está vendo a insistência? Desça agora da cruz. Ou seja, o diabo usando, né, o mal usando aquela corja de religiosos, e hoje em dia também tem, com certeza, isso aí você não tenha dúvida, né? Que existe os fariseus dos nossos dias, os religiosos dos nossos dias, a corja, né? A corja dos nossos dias. Isso aí você não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida de que existe a corja dos nossos dias, a corja de religiosos, que ficam dando lugar ao diabo, dando lugar ao mal, para tentar te convencer de você abandonar a missão que o Pai tem para você. Ainda que a missão seja dolorosa, ainda que a missão seja difícil, talvez a missão seja, né, em relação à tua família, ou em relação a... Não sei qual é a missão. Eu não sei o que Deus tem requerido de você. Mas Deus está falando por meio dessa palavra. O meu filho Jesus Cristo, ele foi até o fim. E eu falo contigo nesse momento. Vá até o fim. Ainda que estejam balançando a cabeça, ainda que estejam zombando de você, ainda que estejam escarnecendo de você, ainda que estejam insistindo, desce da cruz, abandona a cruz, abandona essa tua missão, ainda que estejam insistindo com você para que você abandone a missão. O Senhor está falando por meio dessa palavra: não desista da missão que eu tenho para ti.
diz o Senhor. Eu não sei qual é a missão. Eu não sei qual é o cálice. Eu não sei qual é o cálice. Eu não sei qual é a vontade de Deus para você. Mas eu tenho certeza que Deus já revelou para você. Deus já revelou. Se não revelou, vai revelar. Mas para você que Deus já revelou, Deus está falando por meio dessa palavra. Ainda que zombem de você, ainda que fiquem, lá, se declarou filho de Deus, se declarou filha de Deus, e olha só o que está acontecendo com ela. Olha só o que está acontecendo com ele. Deus está falando por meio dessa palavra. Não desista da sua missão, da missão que foi dada por Deus para você. Não desista. Aí diz aqui, confiou em Deus e livra-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Ou seja, estavam zombando de Jesus. Ele não disse que é filho de Deus? Então fala com Deus aí agora. Fala aí com Deus. Vamos ver se Deus vai te livrar. Vamos ver se Deus vai te livrar. Talvez existem pessoas assim, em volta de você, só te observando, só vendo a situação que você está passando, e talvez estejam pensando, ou até mesmo falando entre elas. Ele não disse que é filho de Deus? Ela não disse que é filho de Deus? Eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver até onde ela vai. Jesus foi até o fim. Jesus foi o quê? Até o fim. Deus está falando para você, vai até o fim. Suporta aí. Suporta o quê? A zombaria. Suporta aí, sabe, a oposição. Vai até o fim. Porque cruz é símbolo de quê? Símbolo de missão. Jesus Cristo, ele disse, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou seja, negue a sua própria vontade. Para fazer a vontade de quem? De quem? A vontade de Deus. E tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aí diz aqui, então um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele. Ou seja, o sujeito estava na mesma situação. Interessante que tem pessoas que estão na mesma situação que você, ou até numa situação pior. É como dizem, né? É o imundo falando do sujo. Ou então, o sujo falando do mal lavado. Né? Não tem uma coisa assim? Não tem uma frase assim? Então, tem pessoas que não têm nem moral nenhuma. Tem pessoas que não têm moral nenhuma para falar de você. Não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma para falar de você. Mas ainda assim, né? Pelo simples fato de serem das trevas, pelo simples fato de ser uma pessoa das trevas, a pessoa, ela, né, fica falando mal de você. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, não és tu o Cristo? Ou seja, não és tu o escolhido? Não és tu o ungido? Cristo quer dizer escolhido, ungido. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Você vê a petulância, né? Você vê a petulância. O cara está na mesma situação, o sujeito lá, o ladrão que estava do lado esquerdo, né? Estava na mesma situação que Jesus, estava ali blasfemando de Jesus e dizendo, tu és o Cristo? Tu és o escolhido? Né? Se tu és o escolhido, então se salva. Se tu és o escolhido, salva a ti mesmo e a nós também. Tem pessoas assim. Tem pessoas que, né, que com certeza devem falar, ela não ficava se declarando que ela é crente, que ela é evangélica, que ela é cristã, que ela é de Deus, que ele é de Deus. Quero ver agora se ver livre aí dessa situação. Os filhos do mal são assim, né? Os filhos das trevas. Mas olha só o que diz aqui a palavra. Respondendo, porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo, ou seja, tem gente
que busca fazer a tua caveira, mas tem gente também que vai em tua defesa. Ainda tem. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que te defendem na tua ausência, ou até na tua presença, né? Te defendem. Respondendo, porém, o outro malfeitor, repreendia-o dizendo: nem ao menos temes a Deus? Ou seja, com certeza tem pessoas usadas por Deus para falar para essas pessoas: toma vergonha na cara. Você não tem moral nenhuma para falar dele, você não tem moral nenhuma para falar dela. Você não tem temor de Deus, não? Quer que eu fale uma coisa para você? Na minha concepção, ele é de Deus, ela é de Deus. Agora você, falando mal dele, falando mal dela, na frente fala bem, mas por detrás falando mal, tá falando mal dele aqui para mim, porque tu não fala na frente dele? Tem gente que vai em sua defesa. Tem gente de Deus ainda nesse mundo. Não tem só gente das trevas, não. Existem pessoas da luz também, que também vai em nossa defesa. Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. O cara estava na mesma condenação, mas estava ali falando mal, se considerando melhor, né? Se achando justo diante daquele que era pura justiça. E Jesus era pura justiça. Ele era e é a própria justiça. Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Você está vendo? Muitas das vezes acontece assim também contigo, né? Você não fez mal nenhum. Caramba, eu nunca fiz nada para aquela pessoa, para essa pessoa estar falando mal de mim, ou para essa pessoa estar querendo me prejudicar. Mas não tem problema não. Deixe que falem. Deixe que falem de você. Entendeu? Deus é justo. Deus, ele faz justiça. E no tempo oportuno ele vai fazer justiça. Pode ter certeza. As pessoas irão pagar. Se não se arrependerem, né, quanto antes, pode ter certeza que a cobrança vai chegar. Chegou para Anás, chegou para Caifás, chegou para chegou para aquela corja todinha, aquela corja de religiosos, né? De crentes, de falsos crentes. Então, a conta chegou para eles. E aí Jesus, ele fala aqui, né? E rogou Jesus. O malfeitor chegou, aliás, o da direita, né? Ele fala, né? E rogou a Jesus, no caso, o ladrão da direita: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o ladrão da direita, ele demonstrou arrependimento e ele reconheceu quem era Jesus. Quando a gente reconhece quem é Jesus, quem ele é na nossa vida, nós somos o quê? Nós somos justificados. E uma vez que nós somos justificados, o melhor dele para nós nos alcança. No caso do ladrão ali, né? Ele estava prestes a morrer. E o melhor que ele tinha para receber foi o quê? O paraíso. Foi o paraíso. Se ele não tivesse se arrependido, se ele não tivesse demonstrado que de fato ele acreditava, né? Se ele realmente não demonstrasse acreditar de que Jesus era o Senhor, de que Jesus era o Salvador, o destino dele seria o quê? Seria o paraíso? Não. Seria o inferno. Então, esse é o resultado, né? Esse é o resultado de quando você deposita a sua confiança no Senhor, quando você crê nele como Senhor e Salvador. A consequência, né? A consequência de se acreditar em Jesus Cristo é essa: é se ter o paraíso.
Paraíso. Mas não é só paraíso no que diz respeito ao futuro, não. É paraíso aqui, ó, no tempo presente. Jesus Cristo ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então, você que está aí talvez na cruz, você que talvez esteja aí sendo crucificado injustamente, e você não fez mal nenhum, você nunca fez mal para aquela pessoa, você nunca fez mal, mas aquela pessoa ou aquelas pessoas buscam te fazer mal. Mas não tem problema não, não tem problema não. Pode deixar que elas vão se ver com um grande juiz de toda a terra. Já você permanece na sua missão, permanece carregando a sua cruz, permanece renunciando a si mesmo, renunciando às coisas indevidas, às coisas que você sabe que não é do agrado de Deus, e pode ter certeza que assim como o Senhor Jesus foi honrado pelo Pai, porque ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi honrado pelo Pai, ele foi glorificado pelo Pai. Então a palavra é essa. Se com ele padecemos, com ele seremos o quê? Glorificados. Seremos honrados. Então permaneça fiel ao Senhor, permaneça perseverando, permaneça na missão que o Senhor tem te confiado, e pode ter certeza que no tempo oportuno Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que você tenha o quê? Dupla honra. Você receba esta palavra da parte do Senhor de bom grado, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. E que o grande amor de Deus seja contigo, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, seja contigo e seja contigo, e seja contigo, e seja com todos da sua casa, com todos da sua casa, com todos nós, que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando sempre para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço, fique na paz, fique na bênção, fique firme com o Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, até a próxima live, querendo Deus. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. Abençoe vidas, abençoe pessoas, almas, tá bom? Contribua, compartilhe e receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. Um dia abençoado, um dia de inúmeras vitórias, de inúmeras bênçãos. Deus abençoe, graça e paz.